toda ditadura é declarada por um ato estatal que se diz compatível com a Constituição, mas que na realidade a destrói. Olá, meu nome é Pedro Serrano, sou advogado especialista em Direito do Estado e professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos tratar da passeata, da manifestação que houve no domingo, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. São várias as questões que surgem dali no plano jurídico-institucional. A primeira questão é se as falas estariam dentro da liberdade de expressão permitida, do direito protegido à livre expressão e manifestação, ou se teriam extrapolado, vamos dizer, esses limites. A meu ver, estavam dentro desses limites, como regra geral. Foram falas que, não obstante algumas delas, como a do pastor Malafaia, que foi uma fala extremista, radical, inclusive cheia de equívocos, mostrando uma certa ignorância de como funcionam as instituições do Estado numa democracia, a realidade é que ficou dentro dos quadrantes da livre expressão, não pode sofrer consequências por causa disso, é uma opinião, é um ponto de vista, leve em consideração quem quiser. No plano da crítica ao Estado, são fundamentalmente dois limites que existem à livre expressão. Um, não poder ofender a honra do agente público, o agente público também é um cidadão que tem sua honra, sua dignidade. E dois, não poder convocar violência contra a democracia e as instituições de Estado. Isso no tocante ao debate político estrito sensu. Quando envolve minorias, aí envolve um ambiente de liberdade de expressão um pouco mais restrito, porque muitas vezes o próprio discurso com relação à minoria já envolve a performação de uma violência. Dependendo do discurso que se faz contrário à postura de alguma minoria, você pode ter a performação da violência no discurso, o chamado discurso de ódio. Então, isso também não é permitido. Está fora da proteção do direito à livre expressão. No domingo, tratava-se de uma manifestação pública de caráter político, crítica a decisões do Estado. Decisões judiciais também são decisões estatais, devem ser cumpridas, mas podem sim serem criticadas. É comum e, aliás, necessário que se faça crítica às decisões judiciais, porque a decisão judicial é a última decisão no sistema. Só há como coibir um erro numa prática judiciária pela crítica, não há outro caminho. Então, a crítica à decisão judicial é bem-vinda na democracia, mesmo que uma crítica equivocada, ácida, etc. Importante dizer que democracia não pode ser uma ditadura de centro, ela tem que conviver com extremismos. O que ela não convive é com a violência. Portanto, nesse aspecto, o ato foi dentro, vamos dizer, das 4 linhas da Constituição, como costuma falar o ex-presidente Bolsonaro. Agora, o problema é que o presidente Bolsonaro, na sua fala, acabou, vamos dizer, reconhecendo que auxiliou na elaboração de um decreto de exceção. Ora, o estado de defesa e o estado de sítio são atos de exceção que têm por função suspender direitos das pessoas, suspender a democracia, suspender a aplicação parcial da Constituição em situações de extrema emergência, quando há guerra com outro Estado ou quando há um cataclismo ou um tumulto que atinja a federação, que exige a suspensão de direitos para poder, vamos dizer, dar cabo da emergência. Então, são formas democráticas da democracia reagir a situações de emergência. Nesse caso, não havia situação de emergência desse porte de forma nenhuma. A compreensão que o presidente Bolsonaro revelou é primária, de que o presidente da República decreta quando quiser. Não é assim. Nem o presidente, nem o parlamento autorizando esses atos podem agir quando quiserem. É necessário que essa situação, de fato, esteja presente, essa extrema emergência. E ele diz, como é que eu posso estar realizando um golpe se é de acordo com a Constituição? Não, ele está enganado. Ele demonstra também não conhecer história e não conhecer teoria do Estado. No século XX, as ditaduras, em geral, foram instauradas com base em decretos dessa natureza. Hitler, por exemplo, quando estabelece a sua ditadura nazista, em 1933, uns meses após o incêndio no Reichstag, ele instaura sua ditadura nazista através de um decreto de emergência muito semelhante a esse, natureza jurídica muito semelhante a esse que o presidente Bolsonaro disse que ajudou a elaborar, a minuta, Ele estabelece um decreto de emergência com base no artigo Hitler, com base no artigo 48 da Constituição Democrática de Weimar, que instaura a ditadura hitlerista.
Ou seja, ele usa um dispositivo da Constituição para destruir a própria Constituição. E logo depois aprova no parlamento, por isso que aprovações do parlamento também não significam em si próprias que a Constituição esteja sendo cumprida. Hitler aprova no parlamento a lei de plenos poderes, que vai instaurar a ditadura nazista. E também aqui no Brasil, a ditadura brasileira foi instaurada pelos atos institucionais 1, 2, 3, 4 e 5, que alegavam estarem cumprindo a Constituição. Esses decretos de exceção, que estabelecem estados de exceção, são a forma clássica de se declarar uma ditadura. Há um livro, vou até aqui mostrado, que nós acabamos de soltar pela editora Contracorrente, O Estado Dual, do Ernest Frankl, que talvez seja o melhor estudo sobre como se estrutura e funciona e se instaura uma ditadura. Né? Um estudo instrumental sobre as ditaduras do século XX. E um dos elementos que ele traz é exatamente essa: toda ditadura é declarada por um ato estatal que se diz compatível com a Constituição, mas que na realidade a destrói. Né? Hoje em dia, a teoria do direito constitucional do direito do Estado chama isso de constitucionalismo abusivo. Né? Portanto, nada ajuda o presidente Bolsonaro o fato da Constituição falar num estado de defesa, porque não havia motivos para a produção do estado de defesa naquela ocasião, só havia um motivo possível: querer dar um golpe de Estado, ter a pretensão ou tentar dar um golpe de Estado. O crime previsto na Lei de Defesa da Democracia não é o golpe de Estado, como falou o ex-presidente. Não é a arma na rua, não é o golpe dado. Porque uma vez que o golpe está dado, nada se pode fazer em relação a isso. É uma nova ordem jurídica que se instaura, e é um novo governo, um novo poder político que se instaura e vamos dizer, termina com a democracia, interrompe a democracia e o direito próprio da democracia. Então não há como punir um golpe de Estado que é dado, que é feito, que é realizado. Você só consegue punir tentativa de golpe de Estado. Por isso que a nossa lei prevê a tentativa de golpe de Estado como crime. Né? E como é um crime de tentativa, qualquer forma de planejamento, de conduta, já implica no início da execução da tentativa. Elaborar um decreto dessa natureza, a meu ver, é iniciar a execução da tentativa. Logo, implica em cometimento do crime. Na Alemanha, ano passado, foram presas cerca de 20 pessoas ano passado que estavam se reunindo planejando um golpe. Lá também há um dispositivo semelhante ao nosso. A tentativa de insurreição, de golpe de Estado é punida. Né? E a mera reunião já caracteriza o início da execução dessa tentativa. Portanto, Bolsonaro não se deu bem com a sua fala. É uma prova importante no inquérito. Creio que a Polícia Federal e os agentes de investigação vão usar a fala dele como prova. Alguns órgãos de mídia aí falaram que foi uma confissão de Bolsonaro. Sob o ponto de vista jurídico, não é uma confissão. Para haver uma confissão, não basta o agente do crime confessar a conduta criminosa publicamente. É necessário que ele vá perante um juiz, com o advogado do lado, com todas as garantias lhe sendo oferecidas, e ele resolva confessar o crime aberta e claramente. Né? Mas, de qualquer forma, isso não significa que o que Bolsonaro fez não é uma prova contra ele. Ele falou numa situação de absoluta liberdade, sem nenhum constrangimento, no pleno exercício do direito à livre expressão e manifestação dele, numa manifestação que ele próprio convocou. Né? Portanto, fez a fala numa situação de absoluta liberdade. Né? É óbvio que vão haver interpretações da fala dele, feitas pelo advogado deles, que vão tentar tergiversar, isso faz parte do direito de defesa, mas eu acho que ele se complicou um pouco aí, né? Trouxe mais um elemento contra ele nessa investigação que está havendo de tentativa de golpe de Estado e atentado às instituições do Estado de Direito no Brasil.